Oi, tudo bem com você? Eu sou o Doug, você provavelmente não é o Doug, mas seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar sobre Sound of Freedom. E mano, o que tá acontecendo, mano? A galera tá muito maluca. Bora falar sobre esse filme. Sound of Freedom é um daqueles casos excepcionais, mas que não são raros, de um filme que rompe a própria bolha, que vai muito mais longe do que as pessoas imaginavam e que gera muita discussão, muita conversa, muito falatório na mídia, nas redes sociais e todo lugar. É uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo em que essa discussão toda gera um marketing gratuito desgraçado pra cima do filme, tipo assim, o que teria que ser pago em marketing para as discussões que estão acontecendo é incalculável e tudo isso está acontecendo de forma gratuita, então é maravilhoso pro filme. Ao mesmo tempo, é ruim porque tira o foco da discussão que o filme propõe, aquilo que o filme realmente está falando, o problema que o filme realmente está trazendo, acaba sendo deixado de lado. Em um filme como esse, que fala de tráfico humano, que fala de exploração infantil, a gente colocar a briga entre lados políticos de esquerda e direita é triste. É bem triste. Enfim. Esse fenômeno de um filme sair da bolha e gerar muita conversa, muita polêmica, acontece com certa frequência. Isso aconteceu com Joker, com Atividade Paranormal, recentemente com o Terrifier 2 e com A Paixão de Cristo, que também é estrelado por Jim Caviezel, o mesmo cara que tá estrelando agora o Sound of Freedom. Só que a diferença entre esses filmes que eu mencionei e o Sound of Freedom é que com esses filmes a polêmica tava no filme. Porque o filme em si era muito gráfico, mostrava violência muito intensa, mostrava algo que chocava as pessoas. Só que a polêmica envolvendo esse filme não tem nada a ver com o filme em si, e sim com o Jim Caviezel, que é o ator principal, e o Tim Ballard, que é a pessoa cuja história está sendo contada nesse filme. É importante deixar bem claro que a polêmica não está no filme. Eu tô analisando o filme pelo que o filme é e não pelas pessoas que fizeram ele. Então vamos entrar no filme em algumas questões que as pessoas têm feito e algumas acusações que o filme tem sofrido. Por exemplo, o filme tem sofrido acusações de ser muito proselitista, ou seja, de ser um filme crente, um filme cristão e um filme que fica pregando alguma coisa. E gente, quem fala isso ou não assistiu, ou simplesmente é desonesto, porque o filme não tem absolutamente nada de proselitismo religioso. Sim, o personagem do Jim é um homem cristão, é um homem que tem uma fé, e essa fé, inclusive, é um dos motores da motivação dele. Ele meio que sente um chamado pra fazer aquilo que ele faz, pra tentar resgatar essas crianças. Ele tem uma missão de vida, e essa missão de vida é impulsionada pela fé dele. Só que isso não faz do filme um filme religioso. Esse não é um filme religioso, não é um filme feito pra passar em igreja, não é um filme que só pessoas cristãs vão poder assistir. Eu não sou religioso e eu gostei bastante do filme. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Da mesma forma, o filme também não faz nenhuma apologia política, o filme não faz nenhuma apologia à teoria de conspiração, não fala sobre direita e esquerda, não menciona absolutamente nada sobre isso. Muito pelo contrário, o filme fala sobre uma história baseada em fatos reais e ele conta a história de uma forma muito democrática, de uma forma muito humana. De forma que qualquer pessoa, não importa qual seja a posição política dela, vai se identificar e vai se sentir tocado pelo que o filme está contando e pela história que o filme está dizendo. Algumas críticas que eu vi sobre esse filme é sobre como ele altera realmente o que aconteceu, ele exagera alguns fatos e etc. Mas essa é uma das críticas mais desonestas que alguém pode fazer contra um filme baseado numa história real. Porque não importa qual seja o filme, ele nunca vai contar exatamente todos os fatos igualzinho que aconteceu. Primeiro que quem produziu o filme nem estava lá para saber o que aconteceu. E segundo que para você poder construir uma narrativa que funciona dentro de um tempo de um filme, então vamos dizer, esse filme tem 2 horas, para eu poder criar uma narrativa, eu preciso pegar os fatos, então eu pego várias situações e eu vou utilizar eles como inspiração para montar uma história. O filme não tá em momento algum dizendo assim, ó, literalmente tudo o que aconteceu aqui foi o que o Tim viveu. Não, o filme não é um retrato dos fatos, e sim baseado nesses fatos. E a própria produtora, a Angel, fez um dossiê mostrando o que é fato, o que é ficção no filme. Então qualquer pessoa dizendo que o filme tá querendo mudar a história, que tá mentindo, que tá inventando, que tá aumentando, ou é desonesto ou é desinformado. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, se alguém assistir esse vídeo e se vocês quiserem comentarem aí, eu posso fazer um vídeo específico só falando sobre esses paralelos entre o que é fato e o que é ficção no filme. Mas voltando, nem mesmo os documentários, gente, que se propõem a contar a história, contar os fatos, eles são 100% perfeitamente como as coisas aconteceram, porque um documentário escolhe um ponto de vista para contar uma história.
E esse ponto de vista pode estar ocultando outros pontos de vista, pode estar ocultando outros detalhes e assim por diante. Então a gente não pode achar que uma história baseada em uma história real, ela tem que ser uma descrição exata daquilo, e a produção jamais disse que seria isso mesmo. O que o filme faz é pegar recursos visuais, recursos narrativos, para criar uma história que tem um começo, meio e fim, e para gerar na gente esse impacto sobre o problema que ele está apresentando. O filme está falando sobre algo sério e ele consegue impactar a gente com essa história através da narrativa que ele vai montando. Feita essa introdução, sim, a gente estava só na introdução. O que o filme fala? Qual é a história do filme? O filme conta a história do Tim Ballard, que é um agente do governo americano que trabalha interceptando e prendendo predadores sexuais de crianças. Entre as tarefas que ele tem que realizar, tá a de analisar e descrever todo o material que é apreendido. Então todos aqueles vídeos e fotos contendo cenas horríveis de exploração infantil, é ele quem tem que estar diariamente olhando para aquilo e analisando, escrevendo o que está acontecendo, dizendo quem está presente ali, porque é um material que vai ser usado em juízo, vai ser usado como prova, vai ser usado para prender pessoas, e é um trabalho sujo, mas que tem que ser feito, e quem faz é ele. E é lidando com isso diariamente que o Tim acaba percebendo que ele não quer simplesmente prender pedófilos, ele quer resgatar crianças, ele quer impedir que crianças passem por isso. Então ele decide sair de trás da tela e ir pro mundo, encarar o mundo e tentar fazer alguma diferença nesse mundo sujo e podre e terrível da exploração. O filme tem 2 horas de duração, mas ele tem um controle muito bom do próprio ritmo e da própria narrativa. Ele sabe muito bem para onde está indo, e mesmo nos momentos em que não tem muita coisa acontecendo, você não fica entediado, não é aquele filme que te deixa assim, tipo, achando que tá enchendo linguiça, porque ele tá sempre construindo algo e criando uma expectativa pro que vem pela frente. Desde o ato inicial, o filme já mostra exatamente a que veio. Ele já te coloca pra dentro do filme, ele já te chama pra aquela narrativa, pra aquela experiência. Os primeiros minutos eu me senti muito emocionado porque eu já sabia sobre o que o filme ia falar, então eu já tava assim me preparando emocionalmente para aquilo que eu ia encarar ali no filme. E basicamente no início ele mostra uma cena de uma família sendo aliciada para ter os seus filhos levados para outro país, onde eles seriam modelos, mas na verdade eles vão ser levados para ser escravizados sexualmente. E aí quando chega o pai para buscar as crianças e elas não estão mais lá, é um desespero, é uma dor, e eu me arrepio todo só de pensar. E seguindo com essa tensão que está sendo construída, nos créditos iniciais ele mostra cenas de raptura reais de crianças. Então a criança tá andando na rua, passa um cara com uma moto e leva embora. Passa um carro, puxa a criança e a criança desaparece. E são cenas reais, isso é o que mais me impactou. Enquanto eu tava olhando aquilo, eu já tava assim chorando, pensando, meu Deus, não é possível que isso acontece. E eu fiquei muito chocado, eu nunca tinha parado para pensar sobre o quanto isso é real, o quanto isso é forte e o quanto isso precisa ser combatido. O filme tem 3 atos bem marcados e o primeiro ato joga a gente pra dentro dessa experiência, coloca a gente dentro desse clima. Esse primeiro ato ele é um pouco mais sombrio, ele é um pouco mais um thriller, a cinematografia dele é mais escura, os ambientes são mais escuros, as falas são mais sérias. O Jim Caviezel nesse primeiro ato me parece um pouco travado, parece que a atuação dele tá muito dura, e tanto que tem uma cena lá nos primeiros 10 ou 15 minutos que parece assim que é um rosto de inteligência artificial, sabe? Só tá mexendo a boca e falando assim, um pouquinho robótico eu senti. Mas ele vai se soltando ao longo do filme. Então talvez essa atuação mais dura no primeiro ato represente a dureza do próprio personagem, no sentido de que ele tá ali no momento transitório, no momento de transformação dentro dele mesmo, e ele tá tentando romper alguma coisa, né, que é o que vai acontecer nos atos seguintes. Então quem sabe tem um propósito narrativo, mas eu senti que ele tava bastante travado e me chamou a atenção. O primeiro ato tem esse tom mais sombrio, é nele que o Tim vai encontrar as motivações pro que ele vai fazer nos atos seguintes, e aí no segundo ato muda a atmosfera do filme, sai dos Estados Unidos, vai pra Colômbia, tem um aspecto mais ensolarado, tem uma pegada meio de agente secreto, com ele precisando fazer negociações ali com pessoas pra criar uma emboscada. E o terceiro ato muda de cenário, vai pra floresta amazônica e lá tem mais uma pegada de aventura na floresta. Mas quando eu digo aventura, eu não tô dizendo que vai ficar pulando no cipós nem nada disso. Mas sim que a narrativa passa a acontecer dentro de um ambiente específico, ali dentro da floresta amazônica. É onde ele vai encontrar os desafios finais para poder solucionar o problema que o filme propõe.
Sound of Freedom tem um trabalho muito competente de despertar as emoções da gente que está assistindo. Ele consegue desde o início deixar muito claro qual que é o problema a ser resolvido, ele coloca as emoções certas ali pra gente, mas ele em momento algum faz disso um espetáculo. A gente tá falando de um tema muito sério, um tema muito difícil de conversar, muito difícil de abordar, que é o tráfico humano, que é a exploração infantil, e o filme consegue fazer isso com uma suavidade, com uma sutileza. Ele não precisa ser gráfico, ele não precisa ser explícito, ele não precisa mostrar nada pra deixar a gente dentro do ambiente, pra deixar a gente emocionado, pra fazer a gente chorar. Eu dou destaque pra atuação das crianças, especialmente os atores que fizeram a Rocio e o Miguel. Quando você assistir, você vai entender quem são essas crianças, mas a sensibilidade que elas demonstram, dá pra ver que elas foram muito bem dirigidas, elas foram muito bem direcionadas, a gente consegue ver a dor que elas estão passando, o olhar deles é muito marcante, a forma como os olhos contam a dor que eles estão sentindo, que os personagens estão sentindo, é indescritível, é lindo, mas é muito triste ao mesmo tempo, e coloca a gente dentro da história de uma forma assim excepcional. O filme consegue a façanha de mostrar a dor dos personagens, de mostrar a seriedade desse tema, respeitando as vítimas, respeitando os atores mirins e respeitando o público. Sound of Freedom é uma grande oportunidade de trazer à luz da sociedade esse problema do tráfico humano, da exploração infantil, que é uma coisa real, é uma coisa que acontece todos os dias e que muitas vezes a gente acaba não sabendo, a gente acaba nem sabendo o que fazer em relação a isso. É uma pena que uma questão tão importante esteja sendo deixada de lado, porque o que a gente está fazendo é discutir questões de direita, esquerda, questões de teoria de conspiração e de não sei o que nem fazem parte do que o filme está propondo. Quando eu terminei de assistir, eu tava impactado, emocionado, eu tinha chorado e eu saí com uma pergunta: o que eu vou fazer agora? O filme em si não tenta responder essa pergunta. Ele só deixa ela no ar para que agora a gente, enquanto sociedade, converse, discuta, tente buscar uma solução. Eu acredito que muita gente que assistiu o filme saiu com esse sentimento de, tá, mas o que eu posso fazer? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer parte disso, mas eu não sei como. Não é um filme que vai salvar as crianças dos predadores, não é um filme que vai acabar com a pedofilia. Mas por que ninguém tá discutindo sobre o que a gente podia fazer? Por que ninguém tá discutindo sobre qual é o nosso papel enquanto sociedade agora que o filme acabou? Eu gostaria muito de ver isso sendo discutido na mídia, mas aparentemente não é isso que vende. O que vende é inflamar as discussões políticas, inflamar os ânimos das pessoas para que a gente esteja cada vez mais desunido ao invés de lutar contra o inimigo em comum. De qualquer forma, fica a indicação de um filme que não reinventa a roda, mas te oferece uma excelente experiência cinematográfica, que vai te mover, que vai te emocionar, que vai te impactar e que vai te fazer parar para pensar sobre como você pode ajudar a mudar o mundo. Se puder, assista com a sua família e depois me diz o que você achou.